o jornalista Paulo Figueiredo é mais uma peça-chave para compreender o complexo cenário entre os Estados Unidos e o Brasil e a possibilidade de sanções a oficiais brasileiros, com destaque o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Em uma entrevista exclusiva, o Epoch Times vai a fundo a respeito do que acontece nos Estados Unidos com o trabalho de conscientização a respeito da perspectiva conservadora sobre o Brasil, com Paulo Figueiredo. Muito bem, Paulo, primeiro, muito obrigado por falar conosco novamente. Eu queria começar entendendo, ao longo dos esforços que você tem feito aqui nos Estados Unidos em termos de conscientização, houve essa nova audiência na terça-feira, qual foi a repercussão até agora daquela audiência e desse novo esforço, porque, claro, é uma oportunidade que também tem um diálogo direto com os congressistas e com o público. Qual foi a repercussão dela até agora, na tua percepção? Absolutamente incrível, acima até de qualquer expectativa que a gente podia ter. No Brasil teve uma repercussão imensa, foi coberta por basicamente todos os veículos de mídia com bastante ênfase, bastante entusiasmo. Eu faço uma comparação com a primeira audiência que a gente fez do Brasil no Comitê de Relações Exteriores, onde a maioria dos veículos de imprensa ignoraram, não tinham ideia do que estava acontecendo, do que estava sendo preparado. E teve uma repercussão boa aqui também nos Estados Unidos, principalmente junto aos congressistas do Partido Republicano. E isso fez com que o principal objetivo da audiência fosse atingido, que foi o envio de uma carta pelo congressista Chris Smith, do Partido Republicano, presidente da Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos da Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos, ao secretário Rubio e ao diretor de política doméstica do Donald Trump, Vince Haley, para que eles acelerassem o processo da sanção, né? Um dos pedidos que eu faço na audiência é que as sanções ocorram dentro do universo de 30 dias e o pedido do presidente da Comissão de Direitos Humanos tem um peso especial, uma carta que foi enviada ao secretário Rubio e à Casa Branca agora nesses últimos dias. Sobre o secretário Rubio, porque quando você começou esse trabalho de conscientizar a perspectiva que você traz à tona sobre os eventos no Brasil, nos Estados Unidos, claro, era um outro governo, um governo democrata, e havia uma expectativa de que com o Trump de volta à Casa Branca, ainda mais com a possibilidade de um secretário de Estado latino, houvesse uma mudança de perspectiva e de olhar para a América Latina. E você que está lidando diretamente com um assunto que envolve isso, houve essa mudança de perspectiva tão grande dentro do Departamento de Estado com uma atenção para a América Latina, com o Marco Rubio? Houve muito grande, né? É óbvio que foi muito importante que antes disso a gente criasse uma conscientização. Eu me lembro quando eu cheguei aqui para tratar desse assunto em Washington em 2022, não se tinha nenhuma noção sobre o que estava acontecendo no Brasil, não sabia quem era Alexandre de Moraes, não sabia das violações de direitos humanos, não sabia da repressão transnacional, e foi uma construção que foi sendo feita. Eu encontrei com algo como 42 ou 43 parlamentares ao total já para falar sobre o Brasil, participei de entrevistas, podcasts em todos os lugares, o deputado Eduardo Bolsonaro também sempre... acho que já está aqui no CPAC agora falando mais uma vez, mas falou em tantos outros CPACs. O próprio CPAC fez uma entrevista, a Mercedes e o Matt Schlapp fizeram uma entrevista conosco há cerca de um ano. Então, há um entusiasmo muito grande que foi construído. Quando Marco Rubio e Donald Trump chegaram ao Poder Executivo, é claro que isso abriu uma perspectiva diferente, que foi o acesso ao Poder Executivo. E a partir daí nós fizemos inúmeras reuniões, essas muito mais técnicas, e fornecemos uma quantidade colossal de evidências para que eles pudessem chegar ao ponto que chegaram agora, onde, digamos assim, que os Estados Unidos estão prontos para a aplicação da Lei Global Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Sobre o monitoramento desse cenário, alguns dias atrás houve uma alteração da jurisprudência no STF sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Isso basicamente responsabiliza os provedores de internet por conteúdos do usuário, apesar de ainda não se saber qual vai ser a autoridade fiscalizadora e alguns detalhes ainda estarem nebulosos. São duas as perguntas. Primeiro, a sua reação a isso acontecendo no cenário que se discute agora de observação internacional quanto à liberdade de expressão no Brasil. E precisamente a segunda pergunta é: esse tipo de ato, com que cuidado ele é avaliado e o quanto ele altera a perspectiva estrangeira sobre o Brasil em meio à conjuntura que você faz de conscientização aqui? Bom, o impacto é absolutamente gigantesco, né? Como você disse, ainda há alguns aspectos que precisam ser entendidos dentro da lei. O primeiro deles, mas algumas coisas já podem ser observadas, né? Dentro da decisão do Supremo Tribunal Federal, você tem, por exemplo, o dispositivo que obriga as redes sociais a retirarem preventivamente conteúdos que sejam relacionados a discursos de ódio, por exemplo, ou
discursos antidemocráticos que representem uma ameaça à democracia. E como não há definição legal do que são de fato esses conteúdos, qualquer coisa pode ser considerada conteúdo, discurso de ódio, né? Até mesmo uma piada, como o Léo Lins deixou claro para o Brasil inteiro. O Brasil tem 18 mil juízes que podem ter suas próprias concepções do que é discurso de ódio ou discurso antidemocrático. A gente pode lembrar que o TSE removeu conteúdos em larga escala nas duas últimas eleições do Brasil, alegando que eram ameaça à democracia, etc, etc. Então, o que acontece? Os provedores de internet, eles não querem ter esse tipo de responsabilização. Qual é a alternativa para isso? Eles vão criar filtros com um sarrafo muito baixo, né? Na dúvida, um conteúdo de humor que possa ser controverso será retirado. O deputado Eduardo Bolsonaro acabou de falar aqui no discurso do CIPEC, uma crítica a uma mulher congressista pode ser retirado. Mesma coisa com o discurso antidemocrático, né? O governo Lula colocou a própria Advocacia Geral da União para pedir para conteúdos anti-governo que fossem interpretados como ataque às instituições, então também podem ser retirados. Então, na dúvida, as redes sociais vão e retiram conteúdos que deveriam estar protegidos pela liberdade de expressão. E muitas vezes não só retiram, como criam filtros nos seus algoritmos para impedir que esses conteúdos sejam publicados. Então, esse é um aspecto gravíssimo. O segundo, que dá para chamar bastante atenção, a questão caso uma empresa de mídia social receba uma notificação extrajudicial e eles não retirem um determinado conteúdo, pode ser por calúnia, injúria, difamação ou por qualquer outro motivo, e depois eles forem processados, eles passam a ser também penalmente responsáveis. O que significa? Significa que todas as empresas de rede social vão ter que ter um seu próprio tribunal interno para avaliar, debaixo de uma notificação, se um conteúdo deve ser removido ou não. De novo, o incentivo para que as redes sociais, para que elas façam, é muito perverso. É justamente para que eles retirem o máximo de conteúdo para que não corram o risco de serem responsabilizados. A segunda pergunta que você me fez foi em relação ao que isso altera. Bom, é importante que a gente entenda que esse não é um movimento, os juízes do STF ficaram malucos. Sim, eles de fato têm problemas mentais, psicológicos, mas não é pura e simplesmente isso. Ora, há cerca de 2 semanas, o Alexandre de Moraes estava participando e palestrando no encontro do Poynter Institute da International Fact-Checking Network, a rede internacional de checadores de fatos, que é uma rede global financiada pelo George Soros, dentre outros bilionários, próprio Pierre Omidyar e outros bilionários globalistas, que basicamente é a nave-mãe que decide as políticas de censura globais. Eles foram muito fortes, por exemplo, durante a pandemia de 2020. Então, quando a gente enxerga essa legislação do Brasil, ela vem na esteira de algo que é planejado globalmente. Não é uma coisa isolada. E ela é feita com o intuito de servir como um stepping stone, como um entreposto, uma etapa preliminar para algo que pode ser replicado em outros países. O Brasil é o segundo maior mercado de mídia social do mundo, em várias das redes, e se você implementa, por exemplo, essas políticas no Brasil, no Canadá e na Europa, acabou. Liberdade de expressão morre no mundo como nós conhecemos. Esse conceito meio alienígena na história da humanidade, né? Não é um conceito comum, uma coisa que tem 250 anos, digamos assim, basicamente deixa de existir e vai ficar só os Estados Unidos tentando resistir sozinho. Eu acho que as chances de vitória são muito baixas. E a administração Trump tem monitorado, tem monitorado esse caso, eu posso dizer, assim, de forma bastante ativa. Bom, um dos debates sobre a perspectiva que há no Brasil sobre a liberdade de expressão é a pressão estrangeira, e esse é um trabalho que você vem desenvolvendo há alguns anos. Por outro lado, muita gente fala sobre uma tendência não só de politização das cortes, mas de patrimonialismo no Brasil, de preservação do establishment político e o chamado debate sobre o Centrão e como lidar interiormente com a Suprema Corte dentro do país. Então, além da pressão estrangeira, qual a observação que você faz em termos de uma eleição se aproximando em 2026 e formas que envolvam como lidar com isso interiormente, porque é uma questão de congresso e de conciliação de interesse de elites do estabelecimento burocrático brasileiro? O que eu acho que nós temos que levar em consideração é que as instituições brasileiras não estão funcionando
Porque houve, de fato, um golpe de Estado no Brasil em 2022 perpetrado pelo Alexandre de Moraes. O que ele fez, ele se apoderou das instituições de uma forma que elas não funcionam mais. Então, isso é feito através de chantagens com determinados indivíduos, como, por exemplo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, né, que foi chantageado pelo Alexandre de Moraes. Teve o pai recebendo, o pai é prefeito numa cidade pequena, teve o pai recebendo a visita da Polícia Federal quando ele disse, por exemplo, que ia pautar a anistia. Você teve o Gilberto Kassab, também publicamente saiu em todos os jornais, também pressionado pelo Alexandre de Moraes. Gilberto Kassab controla o PSD, que é o partido que tem o maior número de senadores no Brasil. Então, as instituições brasileiras perderam as suas capacidades de reagirem. A ideia da pressão internacional é para criar um leverage, né? uma forma de pressão, alguma moeda de barganha para que se pressione o Alexandre de Moraes de forma que as instituições possam reagir. No final das contas, as instituições que vão ter que reagir. Qual é o caminho para as instituições reagirem? É muito simples. O primeiro caminho é uma aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita, não essa anistia fajuta de redução de pena e criar uma nova instância, não. Uma efetiva anistia ampla e restrita. E a segunda é a geração de accountability para aquele que, de fato, deu o golpe de Estado, que é o Alexandre de Moraes. Ou seja, a remoção do Alexandre de Moraes do poder através do processo de impeachment. Muita gente pensa que é preciso os novos senadores entrarem no poder. Eu não creio nisso. Eu acho que os atuais senadores, sob a pressão de renovação ou não dos seus mandatos, é que têm o melhor incentivo para acabarem retirando o Alexandre de Moraes, não em 2027, mas em 2026. Eu também queria te ouvir sobre um assunto, porque muita gente fala que há uma dificuldade de resolver a questão do judiciário no Brasil pela via eleitoral, porque algumas das questões que acontecem agora também partem, por exemplo, o voto do Nunes Marques no julgamento da questão das redes sociais, que foi uma nomeação do governo anterior, e ainda a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro também ter vetado o fim das decisões monocráticas, quando esse projeto de lei chegou para a sanção presidencial. Então, qual é o seu comentário sobre essa perspectiva a respeito de a via eleitoral ser uma dificuldade para mudar algo nesse sentido no Executivo? A via eleitoral, ela precisa antes do consenso da sociedade. A sociedade só consegue resolver os problemas que ela entende, principalmente em uma república, para resolver os problemas precisa haver um consenso de que isso é um problema. Então ela não é a via sempre muito rápida, mas ela propositalmente não é a via muito rápida, é para que a sociedade tome a sua decisão aos poucos. A república é uma forma de governo, principalmente uma república presidencialista, é uma forma de governo conservadora, porque ela exige uma longa discussão. Então muitas vezes o problema tem que se tornar um problema gigantesco e alarmante. E eu acho que aos poucos o Brasil está percebendo que o judiciário se tornou o seu maior problema. Isso não era uma coisa comum. Lembra? A gente volta um pouquinho no tempo, para 2018, as pessoas estavam enchendo balões com a imagem de um juiz, que era o Sérgio Moro, que cometia inúmeras violações de devido processo legal que são muito semelhantes ao que acontece com Alexandre de Moraes. Então, a população brasileira em 2018 acreditava que o judiciário ia salvar o país. Agora, em 2025, 7 anos depois, a população começa a perceber que talvez o judiciário não vai salvar o país. O judiciário é o maior problema do país, né? Eu acredito que a gente está se aproximando no momento. Isso não é isolado no Brasil, existe um problema global. No mundo inteiro, as democracias estão com dificuldade com seus poderes judiciários, porque eles não foram imaginados para terem o tamanho que eles têm hoje em dia. Israel está passando por esse problema, aprovou uma reforma do judiciário e a Suprema Corte decidiu que a reforma aprovada contra eles mesmos não era válida. Então é um problema que está sendo resolvido. Eu acho que o Ocidente e o Brasil estão inseridos numa discussão e buscando uma solução para isso, que ainda não existe completamente, né? E como uma última pergunta, porque além de uma questão que passa por conscientização e uma mudança social, também há a questão cultural. No Brasil, o jornalismo de opinião direitista, o conservador, que é muito matizado pelo Olavo de Carvalho, vinha nessa onda de questão gramsciana e uma mudança cultural antes de uma mudança eleitoral ou social. Dessa perspectiva, isso também permeia, por exemplo, as pessoas que nos tribunais internos, que você citou, das redes sociais, hipoteticamente, ou mesmo dos tribunais literais do judiciário, a forma como eles pensam também é moldada por um caldo cultural. Qual a sua avaliação nesse sentido, depois de 12 anos dos protestos de 2013, que começaram talvez o atual momento político no Brasil, qual a sua avaliação em termos de quanto isso se alterou e qual o curso que isso está tomando no momento?
eu acho que está começando é uma discussão que está começando e que precisa passar, por exemplo, pelas escolas de direito, mas também tem uma influência muito grande aqui de fora. As escolas de direito daqui, uma visão teleológica do direito, a transformação do direito como um fim de transformação social, toda a influência da Harvard Law School dentro do direito global, são questões que demora muito tempo para você criar respostas a isso. Mas, por outro lado, essa coisa que nós temos hoje, veículos de imprensa independentes, jornalistas de opinião, conscientizando a população com uma veemência, com uma força, com uma audiência que antes não existia, tem contrabalanceado esse tipo de coisa. Então, é óbvio que é o que eu falo, né? A gente está brigando aqui nos Estados Unidos para restituir o mínimo de liberdade de expressão no Brasil. Mas isso não vai resolver os problemas do Brasil. O Brasil não vai virar os Estados Unidos do dia para a noite, vai virar a Suíça do dia para a noite. A gente está falando de uma pequena conquista para você ter um grau de liberdade tolerável. Não é a solução de todos os problemas do Brasil. Eu espero muito que a população vá entendendo o problema do judiciário e comece a sinalizar, inclusive, para próximos candidatos à presidência, que a insegurança jurídica, que é consequência do judiciário, é um problema que precisa ser resolvido e que afeta todas as áreas. Ora, afeta, por exemplo, a segurança pública, que é um problema gravíssimo no Brasil. Qual é o problema? O problema é que não tem lei? Não, o problema é que os bandidos são presos, mas são soltos. O próprio STF concede habeas corpus para todo mundo. A pena aplicada à menina que pintou uma estátua de batom é maior do que a pena aplicada a um traficante com 10 homicídios nas costas. Então, a população, isso você vai passar para o meio, a economia. Poxa, quantas empresas conseguem investir no Brasil? Qual o medo das empresas investirem no Brasil? Porque você tem um problema da legislação trabalhista, porque você tem um problema da legislação tributária, porque você tem um problema da própria fragilidade dos contratos de juízes que reinterpretam contratos o tempo inteiro. Então você vai pegar todos os ramos da sociedade que tem problemas, você vai olhar para trás e vai falar assim, puta, um dos maiores, por trás de tudo isso está a questão da insegurança jurídica. Quando a população entender isso e começar a pressionar os seus governantes, aí é que a gente tem a mudança. E como deve ser numa democracia, né? Caso contrário, a gente está querendo que um ditador chegue e fale assim, eu sei quais são os problemas do Brasil, eu vou mudar as coisas. E não é por aí. Perfeito. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço.